Posso? Sim? Colégio de Invisíveis. Tertúlia. Gente, meu boa tarde aí para todos, para todas também. Hoje nós temos aí a divulgação científica que a gente marcou faz uma semana dentro da comunicologia. Eu quero dizer para vocês que isso é a minha prestação de serviço para vocês que têm me ajudado a fazer a enciclopédia da conscienciologia. Hoje vocês vão ver se eu estou fazendo certo os deveres de casa. Esse verbete é uma espécie assim de meu relatório da realidade até o momento, tá certo? E agora, como as coisas todas caminham, eu vou fazer umas 6 observações que tem que acrescentar, porque já está defasado, já faz meses que isso aqui está feito. Então, o que é a divulgação científica? É o ato, processo ou efeito de tornar público os princípios científicos, racionais e lógicos, inclusive com as autoexperimentações teáticas, por meio dos fundamentos da verbaciologia, da discrenciologia, da refutaciologia e da cosmoética. Agora, a divulgação da invulgaridade, as hipóteses da autopesquisa, o ideário conscienciológico coletivo, a conscienciologia baseada nas evidências da cosmoanálise, a oportunidade de recomposição holocármica dos cientistas de todas as épocas humanas, a revolução paracientífica do neoparadigma consciencial, a reurbanização científica, a inteligência coletiva, a comunicabilidade pessoal, o valor das palavras, a força presencial, o ideal da tridotalidade consciencial, o curso intermissivo, a invexo, macrosoma, tenepse e por aí vai. Nós falamos então, rastilho das neoideias arrastantes, a comunidade científica internacional estagnada, o paradigma convencional na UTI, a verdade relativa mais de ponta, a liberdade de expressão, o laicismo, a metodologia científica, a logística, a estratégia, a priorologia. Agora, depois vem o processo da verponologia, a conscienciopédia, a revista Consciência. Aqui está faltando, nós vamos pôr também a revista Conscienciologia Aplicada, o Conselho Internacional da Neologística, os milhares de neologismos da conscienciologia, as instituições conscienciocêntricas, a ciência das ciências, o processo da colégios invisíveis da conscienciologia. Não, esse já tem. Está no estrangeirismo. Aí está faltando a conscienciologia aplicada. Uma outra coisa que está faltando. Na parafatologia, na terceira linha está lá, desassédio mental somático. Falta um T, que nós já vamos colocar aí. Agora, falta também, na enciclopédia da conscienciologia, na página 15, número 5, lá de Entrementes, em vez de 2 tomos, já são 4 tomos atualmente. Então, isso também tem que mudar aí. 4 tomos. Nós vamos passar para... Aqui está tomos, que é antigo. Vamos passar para 4 volumes. Agora, na página 16, em vez de 45 empresas, são 75 atualmente, segundo João Aurélio. Outra coisa também. Aqui está assim, começa a surgir a consolidação das neoideias. Está faltando um S. Conferência, número 4, página 16. E está faltando um A também, a partir de 2001. Falta o A ali. Isso é o que está faltando de modo geral. Mas nós vamos acrescentar mais coisa, porque esse texto está defasado. Agora, eu só quero chamar a atenção de vocês para os 3 estágios, durante 33 anos, o registro da divulgação científica, com a implantação da neociência e conscienciologia. Depois, nós falamos o primeiro tempo, o entrementes, o segundo tempo, a fixação do domicílio, as publicações que nós fizemos, depois as conferências e a vida pessoal. Agora, depois vem a conscienciometodologia. Então, eu estou dando aqui
para orientar aqueles que estão pesquisando, 15 folhas de avaliação do conscienciograma que dão uma ideia do que é isso. A divulgação científica cosmoética, exemplificativa, teática, oral e escrita, se insere entre as melhores assinaturas pensênicas para toda a consciência ilustre, intermissivista, cognopolita. Como coexiste você com a divulgação científica? Tal assunto está incluído entre as prioridades existenciais para você? Isso aí para nós eu acho importante também. Agora, eu quero dizer para vocês que esse verbete tem 37 elogias e tem 6 máximos. Agora, a Rosa pode trabalhar, se ela quiser, na estrangeirismologia, que faltam só 2, na interaciologia, na politicologia. Ela pode ampliar aí, se quiser, os dados. Isso aí não foi feito. Agora, outras coisas nós vamos ainda retocar, porque o processo da enciclopédia está em andamento. Tem muita coisa que a gente pode acrescentar, porque esse verbete está mais defasado do tempo. É importante. Agora, outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte. Tem muita gente que está levando as questões para os blogs das nossas tertúlias. Então, eu queria dizer que é lógico que a pessoa mesmo fala lá, isso aí não é aquilo que a gente fala. Mas, de vez em quando, aparecem umas palavras um pouco estranhas. Então, é igual aquela que eu estava mostrando aí. Eu agora descobri mais uma, nos dados aí da internet. Eles arranjaram uma palavra que é... não, pois é, mas onde é que está o negócio de escrever? Está aí? Mas a palavra é o seguinte. Existe a palavra exequível, que eu falo. Agora, veja... Eles arranjaram uma palavra que não existe, exequir. Essa não existe, eles inventaram lá na hora. Alguém inventou. Então, veja, olha, exequível, eu vou escrever aqui para a gente ficar bem claro, porque esse aí é demais, né? Ainda está usando trema, então nós vamos pôr o trema aqui. Exequível. Tá certo? Isso aí é que eu falei. Agora, eles acharam que tem a palavra exequir. Eu não vou pôr aqui porque ela não existe. Então, agora veja, o que eles querem talvez seja executar. Tá certo? Então, assim, nós entramos num acordo. Que essa é nova, essa aí é coisa sua. Você deve ter passado por lá para criar uma palavra dessa. Esse neologismo não é meu. Não é exequível. Vamos execuir outra coisa. Essa aí não dá. Não, mas é só para dizer, a turma está trabalhando muito, dá um trabalho danado para fazer isso, eu sei. Então eu quero ajudar, né? Quando eu vejo que o negócio ultrapassou, transcendeu, aí eu preciso da gente falar alguma coisa, né? Vocês não acham? Então é por isso que eu estou falando isso aí. Mas vamos. Vocês já viram que hoje nós temos uma televisão maior ali, para vocês verem que vocês aparecem lá. Então, se fizer careta, a pessoa já vê a careta dela na hora. Tá certo? Professor Valdo, na fatologia, na terceira linha, sim, tem a oportunidade de recomposição holocármica dos cientistas de todas as épocas. Pode aprofundar um pouquinho isso? Por exemplo, aqui nesse mês, você acha que tem cientistas de outras épocas? Tem. Então, agora estão começando a acertar as bobagens que a gente fez, não é isso? Então, somos nós. Aí tem gente aqui, ó. Está tudo em casa. Tá. Por isso que precisa da divulgação científica. Você pensa que Spazal, você está dando que isso aí à toa, que isso veio assim de bobs? Não, não sei de que isso tudo é ocioso? É apenas assim para constar? Nossa, eu estava querendo ver a sobre essa recomposição mesmo. A vida exige, certo? Que tipo de erro dentro da esfera científica a gente já fez? Erro mais comum. Pois é. Dentro da esfera científica veja, anterior. Esse trabalho todo que eu fiz na minha vida aqui, ó. Eu estou mostrando só 33 anos aqui. Que eu estou falando aqui, ó. Milhares de entrevistas, debates e cursos. Eu comecei a contar isso. Lá pelas tantas eu parei, era demais, já tinha coisa demais. Agora, então eu vejo esses caras, por exemplo, que fazem conferência, falam assim, não, eu já fiz 500 conferências. Entende? Aquilo é o máximo. Agora veja, eu com esses anos todos viajando, mesmo antes desses 33 anos, tinha muito mais coisa do que isso. Agora,
E as reuniões que eu fiz só de administração, atendendo um, outro, horas e horas. Isso tudo. Foi por isso que eu coloquei, durante 3 anos, eu fui ver o que acontecia. É aquele negócio de ter contato com 17 mil pessoas. E essas 17 mil pessoas são todas escolhidas. Você está entendendo? Num ano, dava isso. Hoje aqui nós temos mais gente que isso. Se essa tertúlia, cada dia, tem um acesso, a última vez que nós fizemos, de 440 pessoas, entre vocês e os de fora, os tertulianos de fora, tem muito mais gente, né? Tá certo? Valdo, mas então, no caso desse verbete, não valeria a pena colocar um exemplo explícito da Comunicons e da Editares, que já tem a ver com o Mater Pensene da divulgação científica? Seria bom, mas seria bom vocês darem os dados de vocês. Eu tenho muitos verbetes que eu já coloquei as ICs. Com o tempo a gente tem que espalhar mais, colocar mais lá dentro. Agora, façam uma redação daquilo que vocês acham de vir de constar. Tá. Matéria de divulgação e me dá. Eu ponho. Tudo é lucro. Tudo que aparece é lucro. Na página 14, para a fatologia, na segunda linha, você fala da alfabetização paracientífica. Sim. E o último item, você coloca atares paracientífica. Eu queria que você explicasse mais. O caso todo é o seguinte, a alfabetização paracientífica. O que está faltando mesmo é aquilo que eu estava falando aí, que eu estou escrevendo agora, o verbete, que é a parapolimatia. Precisa de erudição parapsíquica, é o que está faltando. Está faltando uma cultura parapsíquica. Por quê? Porque o povo não segue isso, a eletronáutica não pensa nisso. Então, eles são contra isso. Mas então esse paracientífica que você está chamando é erudição extrafísica ou não? Também. Também. Ou é uma metodologia? Mas não é só isso. Que mais, né? Precisa de ter uma erudição transcendente da multidimensionalidade. Então você pode pôr a cultura multidimensional. É o que falta para esse povo. Você entendeu o outro viés? Uhum. São vários vieses aí. Todos eles se concentram e vão para o mesmo objetivo. E o objetivo que falta, qual é, vamos dizer, a carência maior no caso? O que é que está havendo? É a falta da multidimensionalidade, o parapsiquismo, a parapercepciologia. Outra coisa, é o cientista estudar ele mesmo. É o princípio da descrença. O princípio da descrença, com o passar do tempo, inevitavelmente, leva a pessoa interessada a estudar a si mesma, devido à autoexperimentação, à autopesquisa. Mas então, um exemplo de tares paracientífica é a conscienciologia. É isso. A conscienciologia, mas veja, tares paracientífica. É o último vamos item. Só entender, eu sei. Mas vamos só entender uma coisa. Não é bem a conscienciologia. Olha, vamos fazer uma coisa para melhorar isso aí um pouco. É a panorâmica da interassistencialidade. Agora, a interassistencialidade, no caso, multidimensional, tá certo? Então, por exemplo, a mini peça dentro do maxi-mecanismo, a sua paraprocedência, a PROEX, que foi determinada aí, que a APEX está estudando, o conselho da própria neurologia, que é aquilo que eu falo que é a única ciência que se cria nova, é a neurologia. Uma outra coisa, o processo do colégio invisíveis, nossos, esses mais avançados. Uma outra coisa também, a turma que toma conta, por exemplo, dos laboratórios. Vocês que trabalham no holociclo, a Nara com a turma toda, a Miriam que trabalha na holoteca. Isso tudo é tara, taras. Acabar com as taras. Você está entendendo? De vida tares. Quer dizer, tudo é informação. Agora, é uma mega informação, uma informação prioritária para fazer o esclarecimento. Você agora está entendendo como é que a cosmovisão é maior do que isso. É igual aquele negócio que você perguntou das ICs. A IC é um campo, é um subcampo, mas é pouco. Por exemplo, aqui mesmo nós vamos ter coisa em pouco tempo. O discernimento, se ampliar o que está lá, já é um conjunto, supra e C. A vida consciência vai ser também. A cognópsis já é.
Você entende o nível? Então tem os patamares disso. O processo é ver esse patamar. Agora, em matéria de ciência, estudo teria que ser estudado. Uma outra coisa, você quer ver? A ciência eletronáutica, ela é tão braba e a convencional que você não vê. Existe mais ou menos, quando eu estudei há mais de 2 décadas, tinha mais de 2.000 ciências. Quem estudava um pouco disso, sabe, é um ou outro cientista só. Você não vê, por exemplo, nessas ciências, as especialidades do jeito que nós estudamos. Por quê? Devido à competição. A pessoa está sempre querendo defender o que ela está fazendo. E não vê o outro de modo algum. Quando vê, porque estão publicando artigos tudo junto, um está ajudando o outro. É um rasga-seda quando exige, quando precisa, quando rende. Mas você não vê essa panorâmica, essa cosvisão das ciências. Entende? Agora, isso tudo precisava de ser feito. Agora, onde que entra isso? É na filosofia da ciência. A filosofia da ciência é epistemologia. Entende? A epistemologia é que às vezes toca nos processos da especialidade. Mas vocês olham, procurem a especialidade das outras, da física, por exemplo. É muito raro você ver. Você já viu isso discriminado em alguma coisa? Você está entendendo? Eles estão brigando entre eles, há muita competição demais. São os PhDs e PhDivas. É um senhor problema isso aí. Agora, esse foi o motivo que eu, desde o início, quis colocar as especialidades. Agora, por exemplo, só a medicina é que fala muito nisso, que tem os especialistas. Mas, por exemplo, é muito raro você ver uma relação das especialidades também da medicina. Todas elas. Tem detalhes que vocês talvez nunca tenham lido nada sobre certas especialidades da medicina. Por que eles não publicam? Por que não existe isso? Por que é que não há uma abordagem panorâmica desse assunto? Você entendeu o negócio da competição, a concorrência, como é que é brava? Agora, é eletronáutica, né? O problema é sério. Mas então, ali... Logo na fatologia, a 10ª linha, você falou a verdade relativa mais de ponta. Isso porque está em relação à convencional, que se quiser... Sim, em relação a tudo. Por exemplo, a pessoa acabou de descobrir uma novidade que vai ser aplicada na informática. É uma verdade relativa de ponta. De ponta. Da informática. Agora, o que eu estou falando mais de ponta é aquela que transcende. Ela vai para outra dimensão, ela é multidimensional, ela é abrangente, ela vai servir para essa vida e para a próxima vida sua. É um processo que atinge você e atinge o seu grupo karma, atinge a sua ProEx, mas atinge a Max ProEx de todo mundo. Isso é a mais de ponta. É que eu pensei em então nós estamos trabalhando com ver pontos mais de ponta mesmo. Eu pensei não adianta falar. Em relação à convencional. Isso aí a gente liquida com qualquer um. Não há lógica para eles. Eu perguntei mais para confirmar, porque eu achei que era em relação ao convencional. Pois é, mas é tudo. Agora, a outra coisa, no binômio, o primeiro binômio, não, eu entendo, eu gostaria que se estendesse mais, porque tem a força presencial e força das ideias, né? A força presencial e força das ideias. Uma coisa é a pessoa estar presente. Ela então está in loco. Você pode observá-la de visu, a olho nu. Isso, você vai ver a força presencial dela. E outra coisa, se é você, você vai mostrar sua força presencial pela sua própria presença. Vamos entender. Existe até a testemunha presencial, que é aquela que vê as coisas de visu. Agora veja, uma pessoa pode ter força presencial só de olhar. Mas você não sabe o que ela pensou, o que ela fala, qual a opinião dela, o posicionamento filosófico, político ou contextual. Dentro daquele contexto, qual é? Você entendeu a diferença? Mas aqui você... O negócio, então, é enorme. Agora, esse binômio, força presencial e força das ideias,
Mas eu entendi também que a força presencial vai reforçar a força das ideias também. Isso. Não é isso. As ideias reforçam também a força presencial. É recíproca, é um binômio. Recíproca, é um binômio. Também reforça. Entende? Agora, que há uma interação com crescendo nisso também tem. Agora, há uma potencialização. Agora, uma coisa aí no caso, isso aí não é antagônico. Você está entendendo? É uma relação unívoca, no caso aí, biunívoca. Tá certo? Agora, a gente fala unívoca porque a ideia é uma só. Mas como são dois termos, é biunívoco. Tá certo? É a interação. A outra coisa, a última coisa, a citologia, a citaciologia, aliás. Realmente, quer dizer, uma migração, ela vai fortalecer. Não, isso aqui é o que está acontecendo conosco. Agora, eu estou colocando inclusive, a situação aí bem clara da bibliografia. Quem quiser estudar isso, olha aí os 5 termos da bibliografia. Agora... São 5 fontes. Hein? Pois é, esse aí é o número 13. Agora veja. Todo avanço da cultura, já disseram, começa com um novo período de migrações e de movimento das populações. Esse Parque, ele escreveu isso há muito tempo. Ele morreu em 1944. Esse homem, eu sigo as coisas dele há décadas. Então, o avanço da cultura... Tem coisa dele. Eu até andei falando aí recentemente sobre isso para algumas pessoas que estavam procurando os dados. Agora, ó, existe esse processo todo ali, ó, é o número 4. O Robert Ersa Park, Human Migration and the Marginal Man, The American Journal of Sociology. Eu já comprei o artigo dele, que você tem que comprar, pagar uns $. É bom para ver. Agora, o artigo é de 1928, antes de eu nascer. A dúvida é com o todo, porque realmente uma migração agora, esse reforça parque, a cultura. Você sabe aqueles meus negócios de estudar nos Estados Unidos, aquela coisa toda, meus amigos da NASA, aquele negócio todo, Bethesda, entende? Os processos lá de Silver Spring. Lá, eu cheguei a discutir o caso desse homem. Eles citavam ele lá, o parque. Então, eu nunca pude esquecer esse cara. A turma estava discutindo negócio de cinema, de coisa. Eu falei assim, me interessa eu falar do cientista aqui. Você fica com os artistas aí do prêmio Nobel, do prêmio do Oscar. Eu vou ficar com o prêmio Nobel de cá. Isso a gente já discutia lá naquela época. Isso é na década de 60. Agora, o homem tinha morrido em 44, que eu sei, mais ou menos é isso. É o que está falando ali. Eu preciso ler o texto, mas a minha dúvida é que ele fala todo avanço, né? Todo avanço da cultura já disseram. Ele está falando porque está repetindo de outros. Isso aí vem da antiguidade. Mas começa com um novo período da migração e de movimento de populações. Pega a história. Não, a cultura, quem quiser ver isso, é só ver na história. Não, a cultura, ela realmente, através da migração, ela se reforça. Você já estudou muita filosofia e você estudou helenismo. Presta atenção. No helenismo, dá uma olhadela só nisso. Os processos das guerras, aquela mudança, o problema... Um dia desses nós tivemos aqui um debate sobre um dos verbetes que falava alguma coisa que você mesmo defendeu a ideia. Dos caras que vinham, que só mudava a cultura quando chegava aqueles mercenários, os sofistas. Você lembra que você falou nisso? Mas a cultura, o texto está correto. Mas é a cultura. O problema é o todo. Mas é todo. Segundo eles, a opinião geral é todo. Todo é uma coisa difícil de falar. Mas agora que todo avanço da cultura é. Você pode olhar. Não. O cara descobre aqui uma coisa. Aquilo difunde, vai para lá, muda tudo lá. Ele nem está sabendo o que mudou. Ele fala que sempre começa... Olha o meu caso. Eu falei sobre conscienciologia, daí a pouco tinha um cara na Universidade do Rio, começou a dar aula falando de conscienciologia. Antes ninguém nunca tinha usado aquilo. Outra coisa, depois saiu impresso. Eu tenho isso, faz muitos anos isso. Só mais de 15 anos. Correto que o avanço... Tem até o caso dos Estados Unidos. O desenvolvimento mesmo foi depois da guerra, que muitos europeus, cientistas, os cérebros foram importados. Mas não é só isso. Você quer ver uma coisa pior? A migração de cérebro para os Estados Unidos. Quer ver uma coisa pior? Os alemães nazistas saíram da Alemanha, foram para a Argentina, lá apareceu o prêmio Nobel.
Valdo, é o seguinte, o negócio é óbvio. Agora, o que eu estou falando é o seguinte, vocês são migrantes, o que vocês estão fazendo aqui? O que vocês vieram fazer em Foz? Vocês são migrantes. E os imigrantes. Tá certo? Agora, como é que é isso? Realmente... Agora, o nosso amigo que era professor lá de sociologia, que escreveu lá na Rolling Stone, ele viu isso em primeiro lugar e publicou. Foi o primeiro. Eu estou vendo essas coisas há muito tempo, mas agora quem publicou primeiro foi ele. E está aqui, ó. Marcos Fernandes, Terra do Nunca. A pluralidade ética de Foz do Iguaçu revela a globalização da tríplice fronteira. Rolling Stone, Brasil. Isso já foi publicado. Nós já temos documentos já sobre isso. Então, em matéria de sociologia, nós somos hoje um caso para ser resolvido no Brasil. Igual o MST, que eu vou falar nele agora daqui a pouco. É igual também a escola sem partido, que eu também vou falar daqui a pouco. Que é tudo baseado nisso. Então é o seguinte, o avanço da cultura, quando existe uma migração, ela é sempre enriquecida. Isso eu concordo. Agora, aqui ele está falando, todo avanço começa... A cultura nem sempre é enriquecida pelas migrações. A dúvida é essa. Mas eu não acho, não. Eu acho que é assim. É sempre... o que está no mesmo lugar é muito pobre. A pessoa sempre copia. Vocês lembram daquele negócio que eu falo? Por exemplo, no Brasil, nós somos colônia americana, né? Pelo menos era mais. Hoje é menos. Mas ainda continua alguma coisa. Então, o que é que se passa? Por exemplo, a mini saia demorou 4 anos para se instalar no Brasil. Hoje, não. Pisca nos Estados Unidos, o cara tosse aqui, na mesma hora. Então, esse processo já passou, está muito rápido, por causa da divulgação. Isso melhorou. Mas na época da minissaia, quando eu viajava, demorava 4 anos. Eu via as coisas lá, daí a pouco eu falei assim, daqui uns 4 anos, eles vão copiar isso nos outdoor. Era batata. Porque tudo é copiado. A turma de design, tudo vê aquelas revistas que vem. É que as revistas custavam chegar aqui, né? E às vezes custava também a ser publicado naquilo que eles estavam vendo, nos veículos que eles estavam. Hoje não. O cara instala o dedo aqui e repercute na China. Tudo mudou. Agora, até 1960 não era assim. Por exemplo, a mídia é uma das coisas que enriquece ou desenriquece. Mas agora veja, o Mark Luhan, com o povo todo lá, eles viram isso tudo. A mídia, a massa, mass media. A cultura de Hollywood... Todo esse, o negócio todo está aí. A cultura de Hollywood desenriquece a nossa cultura em geral. Vários desses caras, os futurologistas que foram tão combatidos, aquele cara dos 6 livros, vários deles aí, está tudo aí. Mas eu vou ter que ler esse texto ainda. Tá certo. Não, seria bom. Agora, esse texto eu já coloquei aí. Tem que procurar para ver onde é que você acha. Porque eu paguei uma nota para pegar o texto. O artigo do cara é de 1928. Vocês sabem que é uma das coisas que tem, né? De vez em quando vocês têm que pagar em dólar. Está interessado nas coisas antigas? Eles não colocam tudo na internet, tem coisa que é paga. Esse aí a gente pagou. Se o negócio é bom, vale a pena. Mano. Alguns dólares não vale nada. Entende? Tá bom. Obrigado. Tudo de bom. Me chamou a atenção também essa citação aí do parque, e eu ia pedir para você para contextualizar melhor, mas você já atendeu. Uma questão importante que essa semana a gente esteve estudando lá no PAI, o livro do Thomas Kuhn, A Estrutura das Revoluções Científicas. E ele ressalta a importância do processo da comunidade. No pós-fácil, que ele escreveu 7 anos depois, ele fala que se ele fosse reescrever o livro, ele começaria pelo estudo mais aprofundado da comunidade. Não é da comunidade, da sociologia. Ele ainda está falando da comunidade científica. É porque não é dessa área. Não é dessa área, o cara não sabe. Agora, por que eles estão querendo acabar? E às vezes, eles até sabem que existe a sociologia, mas eles não querem tocar no assunto disso devido ao processo político. Que os Estados Unidos, na questão de império norte-americano, eles não querem falar sobre o processo de política demais. Porque se chamar, acaba o império. Então, eles sempre cortaram o problema político dessa história. Você está entendendo? E, para eles, só existe Estados Unidos. Você sabe que a maioria dos americanos não entende nada de geografia, né? Mesmo o estado dele, ele tem dificuldade de saber. Agora, no exterior, então, eu sei porque essas coisas... Gente,
Quando eu viajava, até na década de 60, no meio do cientista, eu falava assim, mas lá na sua capital, Buenos Aires, eles falavam para mim, os caras estão sabendo que eu sou do Brasil, eles acharam que a capital do Brasil era Buenos Aires. Agora, isso é 1960, Estados Unidos. Então, veja, eles cortam o processo político para puxar brasa só para eles. Que isso é uma orientação judaica, né? Estados Unidos obedece à orientação judaica. Uma das motivações dele para desenvolver aquele texto, aquele estudo do paradigma, foi exatamente observar a disparidade que havia entre os cientistas sociais e os cientistas naturais. Então, havendo aquela disparidade toda, aquela falta de consenso, aquilo... Possivelmente ele se abeberou muita coisa no parque. Exato. Está na cara, que esse aqui é o que é o pai dele. O que eu não acho. Tinha gente muito mais séria. Tinha aquele cara que estudou o processo do tempo, que ele também andou estudando, que aquele livro foi best-seller, tudo quanto é jeito que tem. Aí está falando, isso também influiu na questão da sociologia. Agora veja, a maior prova que eu tenho do negócio de sociologia não é nada disso que nós estamos falando. É o processo do psicograma, o psicógrafo. Que é o caso lá do Dr. Alberto, que passou isso tudo na Bélgica, ele viu até na guerra. Agora, a hora que acabou a Segunda Guerra, os americanos comprou tudo, resolveu sepultar isso. Por quê? Se começar a falar muito de sociologia, por isso que eles querem acabar com a ciência. Vai ver que esse povo tudo é pirado. A turma de líderes políticos, todos. Você não viu o que aconteceu com o Bush? O cara tem um QI, que aqui não tem ninguém que tem o QI do Bush. Todo mundo tem acima. Aqui. E ninguém aqui é candidato aos Estados Unidos à presidência. Agora veja, os caras lá elegeram um sujeito desse. Se tivesse, por exemplo, um psicógrafo, os primeiros que iam rodar era a turma do Pentágono, que está cheio de gente. Lembra do Rumsfeld? Você viu os livros aí? Nós temos livro dele, tem umas coisas dele que foi publicado, aquilo que ele falava. Tem também livros sobre o caso do Bush, o que ele falava. Quer dizer, é gente de lacuna de personalidade que não pode estar liderando o povão. Ainda mais esse lá, o homem mais poderoso do mundo, o presidente dos Estados Unidos, um cara que tem um QI de 80. Como é que é possível isso? É possível uma coisa dessa? Então veja, eles cortaram, porque senão ia haver uma calamidade política, pública, nos Estados Unidos e internacional. Por exemplo, a opção de coisa também no Brasil ia acontecer. Por exemplo, você acha que o Lula ia ser eleito se fizesse esse escrutínio? Você acha que o Collor teria chegado a presidente da República? E outras coisas, tem mais alguns aí que são candidatos. Eu não sei se o governador do Paraná passaria nesse teste. Eu não sei. É um negócio para se perguntar. Paulo, então, no âmbito desse verbete, divulgação científica, o processo da sociologia, da conscienciologia sociológica, vamos dizer assim, tem uma importância muito grande para ser estudado. É terrível, isso eu falei desde o início. Foi por isso que nós começamos falando sobre a conscienciológica. Exato. Era o termo, foi daí que apareceu o CAE, para ele fazer o CAE. Como é que foi a motivação para fazer esse verbete? Qual foi Esse aqui que você está falando? Esse aqui não, esse aqui é a minha prestação de serviço. Eu estou fazendo uma prestação de serviço, estou mostrando tudo que eu fiz esses anos todos. E outra coisa, eu tenho prova de tudo isso aqui. Se alguém falar qualquer coisa, tem tudo aí. Eu tenho um monte de coisa guardada, nós temos o... Por isso que é que eu tenho tanto armário. Eu tenho documento da maioria de tudo isso que nós estamos falando aqui. Inclusive eu tenho até de curso meu, a gente ainda tem ainda os outdoor, milhões de coisas. É o que o Loche está falando ali, é um balanço que você está fazendo. É um balanço que eu estou dando, que eu tenho que fazer. Agora, esse aqui é o meu balanço, é o meu dever de casa. E eu estou apresentando para vocês, se vocês vão aprovar ou não. Mas a verdade até o momento é essa. Agora, tem mais coisa, né? Porque está tudo em andamento. Você veja bem, de 45 empresas, que foi quando eu escrevi aqui, hoje, o João Aurélio já falou da última vez, são 75. Como é que fica? Outra coisa, os 2 tomos que era, hoje são 4 volumes. Já mudou tudo. Entende? Os 2 tomos estavam na base de 720, não é isso? Hoje nós já vamos passar para 1000, mas eles ampliaram. Hoje os verbetes já estão mais suculentos, estão mais amplos, o texto é maior, né? Mais profundo. Pois é, não, a gente está fazendo o que a gente pode, mas agora veja,
Esse balanço, na verdade, não é só meu, né? Vocês todos estão aqui. Isso aí é o resultado do nosso trabalho desses anos todos. A verdade é essa. É processo sociológico total, não adianta fugir disso. Agora, o problema mais sério nosso é o princípio da descrença, o processo de nós sermos apartidários e apolíticos, e o problema da democracia que nós nos batemos. Mas nós temos, é lógico, uma filosofia e temos uma política pessoal. Isso é inevitável, porque todo mundo é assim. A epistemologia, ela exige isso. Afinal de contas, a filosofia, a base de tudo, a nossa filosofia é a holofilosofia, é o universalismo. Então, esse processo, então, político, nós temos que definir isso. Eu vou até falar daqui a pouco sobre 2 aspectos do processo político que está no Brasil, que eu considero dos mais graves que tem. E vou mostrar também tudo, mostrando a cobra, o pau que matou a cobra, a condição toda aqui para vocês daqui a pouco. Mas vamos atender os 2, que eu não gosto de ver ninguém em pé aqui. Eu, qualquer hora, vou deixar as cadeiras para o povo sentar. Aí, tem uma aí, pode sentar. Professor Valdo, na página 14, Sim. na segunda linha, na parafatologia, está lá, alfabetização paracientífica, que eu queria entender melhor como é que ocorre essa alfabetização, e na terceira linha abaixo, né, o desassédio mental somático, está faltando um termo mental somático aí, né? E como é que ocorre esse desassédio mental somático de várias gerações? Alfabetização paracientífica. Isso. Como é que ocorre isso? Por exemplo, aquelas pessoas que chegam aqui e que às vezes é até cientistas, estão fazendo pesquisa, vários deles, e a gente mostra o que tem. Começa pelo princípio da descrença. Já está fazendo a alfabetização da situação. Agora veja, às vezes é um jornalista que veio da China, outra hora é aquele nosso filósofo que esteve aqui, outra hora é aquela mãe desesperada para defender o filho da Opus Dei lá. Isso tudo é alfabetização paracientífica. Então, esse impacto da descrença... Do ponto de vista da ciência convencional. Pois é. Paz. Mas deixa eu só entender. Então, esse impacto do princípio da descrença faz ele rever os valores em cima dos achados? Total, não tem saída. Agora, aí é o desassédio mental somático de várias gerações. Você já pensou? Eu lá, centro da consciência contínua, eu trabalhando lá, quando aparece um rapaz loirinho e vira para mim, eu estive olhando tudo que você fala da conscienciologia, não dá para seguir a minha família. Mas o que tem? Não, meu pai várias dragonas militar. O tio, o avô, o irmão, eu não quero pegar em armas. E outra coisa, ele ainda falava assim, não sou homossexual. Ainda falava isso. Que naquela ocasião tinha que falar, né? Isso é década de 80. Agora você veja, você quer... Outra coisa, o caso daquela menina que chegou o pai e a mãe lá em casa. Nós viemos aqui para ver o que é que o senhor está fazendo, que droga que o senhor usa. Que a nossa filha está modificada. Aí começaram a ver assim, nós não usamos droga nenhuma, se você quiser que tem água. De vez em quando a minha mulher oferece uns cafezinhos, umas coisas, só isso. O mais é na base mesmo de fazer a pessoa pensar. E eu vou fazer o senhor pensar agora com a sua esposa aqui. Vocês estão com medo da sua filha, e o dedão no nariz do cara. Que a menina ficou muito madura de uma hora para outra. Você conheceu a menina, você lembra dela? Agora a menina tem 16 anos. Na hora que ele decidiu o negócio da família, a opinião dela era mais lógica, mais viável, melhor do que o pai e a mãe. E o pai era um grandão, estudou, curso superior, então o que adiantou? Agora, é lógico que nesse caso da alfabetização paracientífica, uma das coisas mais sérias que tem é aquela pessoa que fez o curso intermissivo ensinar aquela que não fez. Para isso, você tem que lembrar primeiro. É o caso de vocês aqui. Vocês estão ensinando aqueles que não fizeram o curso. Tem lógica? Tem. Tá. Uma outra dúvida que eu queria saber é como é que fica a relação dessas conexões pessoais com as centrais extrafísicas com esses achados científicos. Essa divulgação. Onde é que você está falando?
Aqui na terceira linha da parapatologia mesmo, o senhor coloca lá as conexões pessoais para centrais. Como é que a gente pode utilizar isso dentro dessa divulgação? Como é que a gente faz essa... É a hora que você desenvolve seu parapsiquismo, né? Começa pelo EV, Euforim, Primener, Cipriene, extrapolacionismo, projeção, TENEPS e outras cositas mais, né? Depende aí quem quer. Entendi. Então, a partir dessas vivências... Uma outra coisa, fazer o trabalho de vocês da consciência terapia, que é a interassistencialidade. Isso também pesa na balança, muito seriamente, em matéria de parapsiquismo. Agora, veja, mini peça do Max Mecanismo. Ok. Obrigada. Professor, aqui na primeira página, Sim. na fatologia, entre a 7ª e a 8ª linha, tem aqui a luta contra as idiosincrasias quanto à paraprocedência das pessoas. Sim. Queria entender um pouco mais. Eu não fiz o caso é a o seguinte, correlação. idiosincrasias quanto à paraprocedência das pessoas. Uma pessoa, por exemplo, ela saiu da baratosfera, é a paraprocedência dela. Chega aqui com ideias muito difíceis. Então você começa a ajudar. Aquilo cria problema. Divido todos os parceiros dela, etc. Tal. Agora, isso na baratosfera. Então, um processo parapatológico, tá certo? Agora, um processo homeostático, rígido, sadio, é a mesma coisa. Eu fui falar, por exemplo, em defender hipnose. Em 1950, quase me lincharam. É a luta contra a paraprocedência. Agora, é a paraprocedência que te dá essas ideias avançadas. Por que aqui eu, pequenininho, com 3 anos, já falava em retocognição, mostrava as coisas e ninguém admitia? Passaram uns tempos, todo mundo começou a admitir. Quantos anos já faz isso? O meu irmão que teve aí, tem 6 anos mais novo do que eu, eles perguntaram para ele, o que você acha? Não, o Valdo, ele é avançado nas coisas dele, mas ele não exagera nada. É bom vocês observar. Esse é o meu irmão falando aqui, depois de tantos anos. Então ele viu a minha vida, me conhece, sabe das coisas que aconteceram. Entende? Agora, o processo está na ponta da pesquisa e colocar o parapsiquismo. Se a gente entra nisso, de qualquer maneira você está acima da média que está por aí, que é uma média materiológica, uma média eletronótica, essa média medíocre mesmo, do ponto de vista de matéria. Isso aí, de qualquer maneira, você está na frente. Não tem jeito. Agora, por exemplo, análise sociológica, política, do jeito que é que você faz. Jornalismo. A nossa análise é muito mais abrangente e profunda. E ela cria também, vamos dizer, repercussões na frente que as outras não criam. Isso tudo nós temos que levar em consideração. Então, eu acho o seguinte, a gente tem que fazer como eu faço. Tem hora que você tem que bater na mesa e mostrar quem você é. Não adianta estar querendo esconder. E outra coisa, se nós não fizermos autopromoção, não vai ter heteropromoção para fazer da gente, não. O processo nós temos que trabalhar por nós mesmos. E outra coisa, eu nunca fiz essas coisas de autopromoção espúria. Essa de colocar $1 milhão aí para fazer divulgação de meus livros. Você pensa que se eu não fizesse isso não melhorava? Eu quis provar isso aí, nós provamos com o César Cordioli lá em Floripa. Então assim, aqui, qualquer lugar, se fizer qualquer processo de divulgação, eu vou ter um monte de gente, mas isso não resolve nada. Assim, então nós vamos experimentar. Aí lá vou eu. Todas as vezes que eu fui lá, nos últimos anos, eram 1.600 pessoas que eu tinha que falar. Ia dar o curso logo em seguida, tinha 60 pessoas. O que adianta? Tudo é blá, 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 oba-oba, é superficialidade. Isso não resolve. Por quê? O povo não está preparado para esse nível que nós estamos estudando, não. Agora, eu vi isso muito cedo, esperei 2 gerações. Eu tenho que contar com essas gerações novas. Depois de 2, a terceira que veio é que é a boa, que são vocês. Você é da década de 70? Sim. Pois é. É um povo médio, meu, tudo é da década de 70. Está tudo virando Balzac agora. Tudo é Balzac.
Só para entender aqui, essas idiosincrasias, então, elas são sociais, é isso? Não são só sociais, não. Mas são mais sociais, mas não são só sociais. Vamos entender bem. São emocionais, são religiosas, são filosóficas, são políticas mesmo, seriamente. Agora, veja bem, ponto de vista religioso. Olha só a idiosincrasia minha com o movimento espírita. Foi poucos que me seguiram, todo mundo ficou por lá mesmo. Hoje já tem gente que está me admitindo, falando a favor e tal. Mas eu já deixei o movimento espírita faz 42 anos. Eu estive lá 28. Vamos entender bem isso. Gente, nada como um dia depois do outro, desde que você conservou a lucidez antes, durante e depois. Se você conservou a lucidez, você vai ter a capacidade de, pelo menos, analisar certas coisas, né? Você está vendo que eu faço aqui uma análise sociológica do processo. Nada mais, nada menos do que isso. E fazendo tudo síntese na base do apostilamento, do jeito que eu faço os verbetes. Mas quem for estudar isso aqui tem muito pano para estudar, tem muito livro para ver, para chegar nisso aqui. E outra coisa, eu dei uma pequena bibliografia, tem muito mais coisa que a gente pode pôr aqui. Você sabe que eu ainda não atualizei a bibliografia desses verbetes. Só tem até agora um que tem 118 fontes. Eu tenho alguns que eu tenho 500 fontes. Eu vou pôr ou não vou pôr? Decide ver depois se vou pôr isso da enciclopédia ou não. E outra coisa, essas fontes não são igual do outro verbete, não, são diferentes. Agora, nada como cosmograma, né? Nada como a bibliografia específica. O negócio é sério. Você trabalhou no cosmograma, eu lembro o que você fez. E isso te deu muita orientação, muito mais do que certas coisas que você andou estudando em redação de jornal. Muito mais. Então isso é muito sério. É isso? Então, Carla. Valdo, qual que é a relação desse balanço que o senhor está fazendo com a hipótese do aparecimento dos evoluciólogos? Não, isso não tem relação nenhuma. Por enquanto, não. Porque eles ainda vão demorar um pouco, né? A gente está arroteando o terreno. Sabe o que é arrotear? A hora que você passa o arado, vai limpando, passa todas aquelas planadoras para limpar. Então você está abrindo o caminho para ele chegar. Nós somos escucas. Sabe o que é escuca? Então está todo mundo de motocicleta, pedindo passagem. Ou senão aquela porta-bandeira. A bandeira, como é que é? Abre alas e pede passagem. E outra coisa, cumprimenta, né? Primeiro cumprimenta, né? Isso. Nós estamos nessa. A nossa escola de samba é multidimensional. Sem dúvida. E bem mais brava. E outra coisa, o samba não é fácil de pular, não. Ele exige mais. E outra coisa, tem que ser no pé. Tá certo? E aí eu queria entender melhor lá nas disciplinas, o senhor colocou a paraepistemologia. Podia fazer uma relação disso com esse processo da divulgação científica que o senhor está colocando? A paraepistemologia é o seguinte, vamos entender bem. A epistemologia seria a filosofia da ciência, tá certo? Agora, é a teoria também dos processos todos que você tem de ciência. Você vai estudar lá dentro. Então, ali dentro tem, com o passar do tempo, toda a teorização, a teoriologia, como eu chamo, de tudo isso. Nesse caso, então, entra a teática. Na teática vai entrar a metodologia científica. Então, isso tudo vai sendo discriminado e você vai mostrando isso aí. Se você pegar, por exemplo, um cosmograma da história, você vai levar, então, para fazer um organograma dessas ideias, você vai ver que a coisa toda tem a sociologia no meio. Agora, tem a parasociologia nessa história. Então, a parasociologia é a parapopulação, são as comunex. Então, aí é que vem. Que a nossa base mesmo, todo mundo aqui é da parapopulação. Nós não somos dessa população. Nós estamos como componentes dessa população. Mas nós somos da parapopulação. Então, a partir desse ponto de vista, tudo muda. A situação é outra. Agora, veja, o para-direito, ele entra em tudo isso aí. Ele tem que permear. Você entende o que é permear? Entendo.
ele tem que permear todo esse holopensene em todas essas manifestações e setores de linha de conhecimento. Entendeu? Entendi. Senão não vai. Dentro desse processo aí da parasociologia, a parasociologia análise, aí os corolários disso seria o paradireito, que é a síntese? Não é isso. Ou Entra não? a parapolítica, Entra a a parapolítica. parapoliticologia, como nós chamamos, a paradiplomacia, o universalismo, a holofilosofia. Não tem jeito de escapar. Agora, essa visão é mais do que o holismo que o povo fala, a holística que a turma fala. Porque ela é integral. Que a cosmovisiologia aí vai entrar com a cosmoconscienciologia, que é o fenômeno da cosmoconsciência. Então, veja, é um processo já não é só bem paracerebral só, não é isso. É mais mental somático puro. Então, por exemplo, lá naquela Comunex que a Rocelânia estava, que era uma Comunex mais universalista, porque lá fala de ecletismo. Lá fala, mas veja, aquela é de transição. Aquela é transição. É do povo que vai ressomar. Ah, tá. É aquele... Por exemplo, Interlude eu penso que é um pouquinho acima daquela. O que tem. Mas Interlude. já é o processo mental somático ou ainda é esse do paracérebro? Não, que você tá já é alguma coisa, né? Tá. É por isso que o AIEC tem trabalhado aí agora, para ver as coisas. Quando ele entra é porque o negócio é mais avançadinho, porque isso é técnica dele. Agora, você pensa bem, o dia que o AIEC vinha aqui para conversar, desenvolver isso. Que máximo. As coisas vão longe. Alguma coisa vai aparecer mais. Agora, aí a informática hoje vai ficar muito pobre. Nessa Comunex de transição, qual que é o ponto de intersecção entre as consciências? Qual seria aquele ponto que a gente pode pensar? Nesse caso lá da Rocelane, era o problema do reajuste, principalmente emocional, mas o reajuste consciencial, vamos dizer, a reciclagem intraconsciencial, mais do ponto de vista do comocionalismo. Entendeu? Entendi. A emoção de aventura. É isso, que a turma era para isso. Por exemplo, no Pombal, de onde eu estive lá há muito tempo, era isso, mas um pouquinho mais avançado. Porque lá já não tinha nem rua. O povo tudo volitava. Você está entendendo como é que é? Entendi. Mas tinha Mas também... era de assistência também, de transição. Isso, entendi. Tinha os hóspedes, Tinha. né? Vamos E outra assim, coisa, por um lá tempo. tinha muito processo de extraterrestre e tal. Então era um negócio assim, como se fosse uma embaixada na Terra, entendeu? Entendi. Com extraterrestre, etc. Tal. E o que é que dá permanência para uma Comunex? É o continuismo assistencial? Não, é o trabalho dela, é ver o que é que funciona, qual o resultado, o produto, o saldo da atividade. Isso é que interessa. Agora, por exemplo, desse negócio tudo aí que eu vejo, eu se fosse escolher hoje, eu ia fixar residência no Interlúdio. Que é o que tem mais, que está mais à mão. É a coisa mais prática, o jeito que eles estão fazendo. E Interlúdio é uma cidade nova, né? É mais nova do que Brasília, para vocês terem ideia. Então é outra coisa, a Comunex é outra coisa, no caso. Entende? Certo. Então a permanência de uma Comunex, ela na verdade é a partir do momento que já entra na dimensão mental somática ou não? Existe não, tem de todo tipo, isso aí demora. Por exemplo, existe uma porção delas que tem centrais extrafísicas para atender os outros à distância. E não tem nada de predominância de mental soma total. Entendi. Isso varia infinito. Você tem que lembrar, são as comunidades de transição. Você está entendendo? Pensa nisso. É um processo efêmero, fugaz. E outra coisa, que faz união. Esse processo da união é sério. Entende? A seta de encaminhamento. Lembra-se daquele negócio? Acolhimento, orientação e direcionamento do povo nessa direção dentro do encaminhamento. Tá certo. Tudo isso é baseado nisso. Obrigada. Sim, senhor, boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde. Tudo bem? Casa cheia hoje, né? Muitos votos. Eu estou vendo que está cheio, não sei o que é que houve aí. Né? Casa cheia. Aqui na parafatologia tem um errinho. Sim. Na penúltima linha, desassédio menal somático. Não, isso eu já falei. Ah, então cheguei tarde. Como é que chama essas pessoas igual ele? Hein? Retardatário. Você hoje é. Isso perde voto, professor? Agora é por isso que ele reparou que está cheio.
Quem chegou aqui quando estava pouco não viu, né? Eu cheguei só tinha 5 pessoas, então eu não vi que está cheio, agora que eu estou vendo. Aproveita e explica, né, professor? Perdi a Mas, viagem. ilustre retardatário, faz favor, pode falar. Aqui, com relação ao amparo de função do pesquisador independente, como que isso funciona? Quem escolhe o tema é o pesquisador. A partir da escolha do tema vem um amparo de função? Não. Tem nada disso. Você trocou as bolas. Quando o pesquisador que é independente, ele já vem na independência porque ele tem uma cosvisão. Porque se ele não tem uma cosvisão grande, ele segue a orientação convencional. Não é isso, Antônio? Você lembra que nós conversamos sobre isso? Então, o independente é aquele que já vem com algum parapsiquismo, ele já sabe a paraprocedência dele, ele já tem uma ideia da filosofia, da proex dele, os fundamentos básicos, o que embasa a programação existencial dele. Entendeu? Outra coisa, ele é independente para poder fazer a coisa nova. Porque se ele for dependendo dos outros, ele não vai tocar novidade nenhuma, porque todo mundo vai podá-lo. Tudo vai puxar o tapete dele. Tá claro? Então o negócio é antes. O amparo de função vem antes, então. O negócio é antes. A coisa é da paraprocedência. Então o negócio é antes. Agora, você em parte, querendo ou não, você tem que assumir a sua responsabilidade com isso. Quando você chegou para estudar o negócio de direito comigo, você lembra o que eu te falei? O negócio é esse. Agora, pensa que você vai dar razão. A lógica disso. Entende? O que vem primeiro é a noção íntima da consciência que apareceu aqui, que está superior à média de cognição que está aí. Está claro? E hoje a gente tem que falar as coisas bem claras desse jeito, tem que expor o processo. Não adianta estar escondendo, acobertar isso. Senão não fica nada claro. A TAS não vai aparecer. Por que o povo não quer fazer TAS? Tem que enfrentar, né? E outra coisa, tem que ter o princípio da descrença, senão não vai não. Como é que funciona a divulgação científica no extrafísico? Existe isso? O que é a central extrafísica da verdade? É isso. Você esqueceu. Cadê o Mário? Ele está aí? Não, olha lá, o Mário está aí. É o escambau, como é que é? Tem lógica, não tem? Tem. Isso é que é importante. Agora, vai pensando nisso, que você vai ter muito mais questões para levantar sobre isso. O assunto é interessante. E você hoje já tem uma noção grande sobre esse aspecto. Agora, é bom quando eu vejo que você está saindo da sua área, do Ego-Karma, entrando no Grupo Karma, e agora saiu do Grupo Karma. Você está começando a entrar na área da Carla. Entende? Que é o Polikarma. Ele está entrando. Professor, como que fica a questão da produção em relação às repercussões dela? Quando a gente faz uma divulgação científica, a gente recebe um retorno positivo sempre? Não existe isso. Pelo contrário, você vai receber mais crítica e se a ideia é nova, mais de 51% é contra você. Você nunca pode julgar com a ideia nova todo mundo a favor. Por exemplo, a descoberta do Viagra. Isso demorou também. É um sucesso. Mas demorou. Até o negócio chegar, é um problemão. Então, de início, todo mundo é contra você. Você veja bem, eu tentei expor para os meus colegas na minha adolescência o que era a TENET, o passe para o escuro. E fui mostrar para ele o que era Invex. Você há de ver todo mundo falando, você é louco, ó, não pode pensar nisso, está errado. Você não está de acordo com a corrente que está aí. Isso todo lado. Até parente meu me deu conta. Agora, eu tive que esperar 2 gerações para falar. No Greenvex, começar a mexer, aquele negócio todo. Não é fácil. Mas é uma conta corrente positiva, né? E outra coisa, você sabe que você tem surubim. Como eu estou vendendo peixinho pequenininho, você fica tranquilo. Não, meu peixe é superior ao deles, acabou. Eu sei, pelos fatos, parafatos, passado, presente, bobagem. Agora, vem aí vender para mim umas piadinhas, eu estou com surubim, do bom. Como é que fica? Não dá, né?
É o que eu percebi no último livro, que eu publiquei agora, que saiu esse ano. Na primeira semana da publicação, muita ideia em relação àquele tema. Ideias novas. E não é isso, e outra coisa. Aquilo vai Se o acelerando. povo começa a pensar, você também capta sem eles falar nada. Mas se você tiver contato com o povo, eles vão mandar para você, entende? O retorno. Todo livro traz isso. Por isso que é importante o livro. Agora, você pensou, a hora que você tiver publicado 20 livros? Você está com 2, né? Não. Sério, né? Mais sério são 2, né? 3. Pensa a hora que você tiver 20. Você vai esbanjar em matéria de informação. Não, tem informação para dar e vender. Quem quer? Distribui. Joga na rua. Agora, vai ser impressionante. Você vai ver com o tempo. É o meu caso. Ser nada de braçada no Oceano Pacífico. Esse é o maior investimento, então. O livro é maior do que um curso. Eu penso que é maior do que qualquer coisa. Defesa de tese, qualquer coisa. Presta atenção. Darwin. O negócio está brigando até hoje por quê? Por causa da origem das espécies, o livro dele. Olha aí, de modo geral. O próprio Einstein, tudo começou por causa da defesa dele lá, uma coisinha que ele mandou lá, o negócio foi publicado na revista, não foi isso? Então o processo de divulgação é importantíssimo. Sem isso não vai. Agora nós temos que publicar de todo jeito. A Rocha aí, tem publicado umas coisas de para-direita aí em jornal, você já viu? Eu vi. Tem coisa bem avançadinha. Sim, muito bom. É preciso saber dela quais são os retornos que ela tem recebido, se é que tem. Vamos ver como é que é. Uhum. Que aí depende da tiragem da publicação do periódico, né? Como é que são as edições e tal. Mas vale a pena. Ok. Agora, você está anotando tudo que você pega, né? Na hora que manda, você já anota, né? Senão aquilo... Não, tem que anotar. Tem que anotar. Ok, obrigado. Nada. Então, Eliel, vamos ao nosso trabalho hoje. Sr. Walter, eu tenho uma seguinte dúvida com relação à minha vivência, com relação à própria assistência. Tá? Aí veio uma reflexão para mim. A reflexão era o seguinte: a pessoa que espera reconhecimento do que faz não tem consciência do que está fazendo. Não, ela pode ter consciência do que ela está fazendo, mas ela ainda não sabe usar aquilo que ela está fazendo. Ela não sabe usar o conhecimento dela. Se está esperando o reconhecimento, é porque a pessoa ainda não entende a interassistencialidade. Uhum. A visão dela ainda é curta, é pequenininha, não é melhor. Como seria um exemplo prático disso, assim, de sutil? Porque às vezes o grosseiro eu consigo até perceber. Mas assim, um exemplo sutil que ocorre isso. Um reconhecimento que ele está fazendo e que interfere na interassistencialidade. A primeira coisa é o seguinte: você só melhora a hora que você não pensar em reconhecimento. Isso vai ficar secundário, não vai ter motivo para você, não tem razão. Você não vai dar valor para isso. A hora que você desvalorizar o reconhecimento, acabou. Eu, por exemplo, a hora que eu cheguei aqui, falei assim, eu estou apresentando, eu falei isso aqui agora há pouco, você estava aí já há algum tempo, né? Tá. Eu hoje estou apresentando o meu dever de casa, estou fazendo meu relatório, apresentando para vocês. Agora, isso não é por causa do reconhecimento. Uhum. Eu quero melhorar o meu texto. Sim. A hora que eu apresento aqui, eu quero enriquecer isso. Que o que interessa é o enriquecimento por causa da ideia original. Mas tudo é secundário. Eu não penso se a pessoa vai me entender, não vai, isso aí não me adianta. Isso é o caso dos americanos. A hora que nós estamos lá, então, iam traduzir um artigo que eu escrevi em português, eles queriam traduzir para o inglês. Aí começaram a dar problema, eu falei, não, mas se você falar isso, ninguém vai entender isso em inglês. Eu vim para ele e falei assim, e quem é que falou que eu quero que me entenda? Eu não quero. Eu quero escrever a realidade que eu acho que é. Agora, quem quiser entender, muito bem. Se não quiser, não tem nada a ver com isso. Mas agora, eu quero explicitar. Você não pode mudar a minha ideia só para ficar para o povo entender. Então, por exemplo, eu quero vender uma coisa que é mais rara, mais cara, mais difícil. E eles querem fazer aquilo baratinho? Eu não quero isso. Você entendeu? Entendi. Assim, então, eu prefiro não publicar. Uhum. O que interessa é divulgação da TARES. Agora, o que queriam fazer? Eles queriam fazer a TACOM. Eles queriam fazer cartaz com o processo do artigo para ter mais leitores, etc. Isso é oba-oba.
Isso é rasgar seda, isso é besteira. É o processo da universidade. Isso não interessa. Quantidade é besteira. Eu quero a qualidade da autoconsciencialidade evolutiva do povo. Melhorar essa autoconsciencialidade. Você entendeu a diferença? Não, entendi. Como é que é? Agora, por exemplo, quando você, a pessoa que está assistindo, ela não tem a consciência, está predisposta para assistir. Só que ela não tem a consciência daquela assistência. Não é mini peça. Ela estudou pouco. Ela tem que estudar o tipo de assistencialidade que ela está fazendo. Ela tem que se aperfeiçoar. Ela tem que ficar cada vez mais doutora no assunto. Especialista naquela Lógico, tem que saber. Tudo a gente estuda. Por exemplo, eu falo esse negócio. Não me interessa se a pessoa vai entender ou não. Mas você vê, eu uso gíria. Eu uso tudo quanto é macete para fazer. Meus ganchos têm coisas humorísticas, às vezes, para quebrar o negócio quando está muito sério. Entende? Tudo eu uso, todos esses macetes. Isso é macete pedagógico, didático. É o processo do magistério. Tudo isso eu estudei. Isso é assistência. Sim. Entendeu? Por exemplo, vocês já viram que eu às vezes converso com a pessoa de acordo com a profissão dela. Quando eu posso, quando eu aguento, quando eu tenho capacidade para isso. Mas é muito importante. É o jeito de você fazer mais sintonia, você ter mais sintonia. Você fazer mais empatia com a pessoa. Ela vai te entender muito mais. Na hora que eu começo a falar com o linguajar, a terminologia, a nomenclatura da pessoa que está lá, eu vou falar, não, esse cara pelo menos não é bobo. Porque ele está entendendo o que quer que eu faça. Então, ele já dá valor. Vocês já viram que às vezes eu falo isso bem na cara da pessoa e vou longe. Assim, agora eu vou falar na sua linguagem. Começa a falar com o cara. Então, isso é importante, isso tudo é assistência. Então, por exemplo, uma criança, você vai falar de um jeito. Um adolescente, você vai falar de outro. Uma pessoa madura, você vai falar de outro. Vem um profissional que está aí com 40 anos já de pesquisa de alguma coisa, você vai falar na linguagem dele. Isso ele não te entende também. Mas, por exemplo, quando às vezes tem uma abordagem com uma pessoa, você teve aquela abordagem, você não se deu conta do que você falou com ela, aí depois de 2, 3 dias você falou assim, você naquele dia me assistiu muito. Só que eu não tive a consciência de que assisti muito aquela pessoa. Não, aí é porque você está começando, né? Você ainda não viu isso. Você não percebeu o holopensene que foi estabelecido, aquele, vamos dizer assim, o quadro da energia que foi implantado. Você não viu o holopensene. Há sempre um campo energético que você instala. E você, eu já te falei, você é capaz disso. Sim. Devido ao negócio de você ter mexido muito com o corpo, isso aí te ajuda. Agora veja, há uma ectoplasmia nessa história todo, o tempo todo. Agora é difícil de manifestar a ectoplasmia mais assim densa, mais forte, mais vigorosa. Mas sempre tem. E isso tudo você está influindo. Uma outra coisa, presta atenção nas inspirações que você tem. Sim. Você pensa, eu falando aqui para você de vez em quando me dá uma ideia. E às vezes a ideia é totalmente fora daquilo que eu estou falando. Então eu não posso falar nela. Então eu guardo, fica aqui. Eu tenho um repositório aqui atrás, eu guardo. Você tem que fazer a mesma coisa. Não, tá certo. É o jeito. Obrigado, senhor. Então, Camille. Oi, professor. Eu queria entender na página 14, na interaciologia, a interação, ação local, visão global, em relação mais com a divulgação científica. O caso é o seguinte, aqui, interação, ação local e visão global. Você sabe que isso hoje é um dos princípios que se usa para a defesa da ecologia. Você sabe disso, já leu a respeito. Sim. Então, conosco é a mesma coisa. Você, por exemplo, você faz uma ação local do jeito que nós fazemos aqui em Foz, e isso vai para onde? Vai até para interlúdio, vai para centrais extrafísicas, o povo está tudo de olho na gente. O parapovo que eu estou falando, a parapopulação, as consciências estão de olho. Então, a ação local, por exemplo, o Loche começou a trabalhar aí na ação local aí da Apex. Hoje já tem repercussão em diversos lugares, já fizeram até curso lá fora. Nós estamos aqui com o online. É uma ação local, mas não é mais local, acabou. Nós hoje já prostituímos a informação. Ela está acessível para todo lado.
Você está entendendo como é que é? E outra coisa, o povo está tudo vendo aqui, ó. Quando eu faço careta, quando você faz careta, quando você ri, quando você faz a cara séria, está todo mundo te vendo. Então, veja, isso é uma ação local, mas já com repercussões, derivações, efeitos, consequências, filhotes, dividendos à distância. Você entendeu? Sim. Então, veja, a comunicação é uma grande coisa. Por isso que eu falo, essa vida vale por 15 vidas anteriores, em diversas áreas. Muitas vezes a gente não percebe essa repercussão. Não, porque você está acostumada, está dentro da sua rotina, você não vê. Você não parou para pensar nisso. A sua própria vida ainda não exigiu que você fosse fazer uma pesquisa ou refletir sobre isso. Mas às vezes é necessário. Pensa nisso. Outra coisa, nunca esqueça que tudo que você fala e tudo que você faz tem testemunha. Mesmo quando você acha que está super isolado. Você foi para o deserto de Saara, está lá. 100 quilômetros em torno de você, não tem ninguém humano. Está cheio de gente te vendo. Entendeu o que quer dizer? Então, essas testemunhas que estão vendo você, são testemunhas presenciais. Elas estão de olho em você. No caso, são os para-olhos. Para-olhos e para-ouvidos. Elas estão de olho em você. Então, nós temos que considerar isso também. É o processo das testemunhas permanentes. Ninguém está com solidão absoluta. Não existe isso. Todos nós estamos em grupo. A vivência é em grupo. Uma coisa muito interessante é o seguinte, na hora que a gente nasce, você vai para o útero. Mesmo quando você está nascendo sozinho, você não está sozinho. Você tem a mãe, você já entrou dentro do processo dela. Agora, às vezes tem o pai, tem o responsável, tem o irmão. Está tudo ali junto. Fora o cachorro, o gato. No meu caso, até uma irmã gêmea que tinha junto. Então, você já tinha duas juntas? Tinha duas. Onde é que está sua irmã? Porto Alegre. Você manda aqui, ó. Mãe, aquele negócio. Você viu? Vou mandar um abraço para ela. Tá certo? Tá bom. Eu queria entender um pouco também, você falou do paradireito, da parapsicologia, né? A questão da cultura local e a cultura global, em relação com o Estado mundial, como é que você vê que fica... Isso é importante, devido ao processo da interiorose. Nesse caso aí, eu preciso de cortar a interiorose. Porque a cultura local, às vezes, ela, vamos dizer, delimita, ela coarcta, ela coloca a pessoa dentro de uma masmorra de ideia, muito pequena. Aquilo, entende? Ela fica muito focada num processo diminuto e acanhado. Isso não é bom. A globalização está acabando com algumas culturas locais ela também. É inevitável. Né? Essa globalização que eu estou falando é muito baseada ainda em dinheiro, processo do capitalismo selvagem, exploração do mais despossuído, etc., essa coisa toda. Mas isso tudo, o caminho do universalismo, não tem jeito. A globalização veio para ficar. Mas tendo uma Só interação... com isso, vocês vejam, olha o que a China está fazendo de força para ver se segura a internet, para eles não estar falando tudo lá do jeito que precisa. Olha o que é que Cuba tem feito esses anos todos, para a pessoa não ter nem celular. Agora que abriram para as pessoas terem celular. Mas não adianta, a comunicação está aí, não tem jeito. Na década de 70, eu encontrei com um parapsicólogo de Cuba, na Argentina. A gente chamou, ele foi lá. Ele tinha que voltar logo, porque senão eles iam perseguir os parentes da família dele que estavam em Cuba. Isso tudo eu vi de perto. Os americanos viram que estava comigo, tudo isso. Isso é o regime de Fidel Castro. Entendeu? Mas com o Estado mundial, o senhor vê que a cultura vai ser uma cultura bem mais homogênea ou vai existir ainda... Vai acabar ficando a cultura homogênea. Por exemplo, você não acha que já há uma certa homogeneidade na questão da informática? É isso que eu estou falando aqui. A informática já é. A informática é igual à praia. Prostituiu tudo, conhecimento de tudo. Praia, todo mundo está lá. Rico, pobre, big boss. Entende? Todo mundo grande e todo mundo de pé de chinelo, tudo junto. A internet é a mesma coisa. Isso é o máximo. Nós temos que seguir para isso. Essa é a socialização real. É essa que a gente procura. Essa que é a holofilosofia. Isso aí é que é a mega fraternidade. É o primeiro sinal. É a praia, a internet, já está mostrando isso.
Entendeu? Sim. Mas então, Rosa. Professor, na página segue, página 16, item 3, domicílios, e a continuação vai para a página 16. Lá na última linha, o senhor fala sobre rumo da mega escola terrestre. Eu gostaria de perguntar o seguinte, essa mega escola terrestre seria a ponta do iceberg de uma mega escola interplanetária? Não, o caso é o seguinte, não é isso. O que eu gosto de falar sempre, repito já faz muito tempo, é o seguinte, que nós vivemos ainda num mega hospital. O mega hospital está na frente da mega escola. Agora, nós aqui, todo esse nosso trabalho é para colocar a mega escola na frente do mega hospital. Isso ainda vai demorar. Pode ser que vai demorar até séculos. É igual ao Estado Mundial, também pode ser que vai demorar até séculos. É igualzinho o caso, por exemplo, da vinda dos evoluciólogos, claramente. Pode ser que demore até séculos. Tudo depende da gente. Da gente, das próximas gerações, daquilo que nós fizemos, do trabalho nosso, das nossas proex, o resultado do nosso trabalho. Então, aqui, nesse caso, é justamente isso. Então, você veja bem, já existem 34 autores publicados a partir do Holociclo sobre temas da conscienciologia, do neoparadigma consciencial e das neoverpons, no rumo da mega escola terrestre. Todos esses autores já estão nesse caminho. E eu acho que nós vamos chegar aqui, daqui a pouco vão ter 60 autores. Hoje mesmo eu já recebi um livro inteiro que já vão ser dados aí para editários para ver. E é coisa séria. É do César. Quando o senhor fala no segundo momento, o momento que nós chegamos, que o senhor nos arrebanhou, vamos dizer assim, né? Eu não. Alguns foram os meus amigos aqui. Deixa eu só te falar isso. Alguns foram os meus amigos assediadores que arrebanharam. Outros foram meus amigos amparadores extrafísicos que arrebanharam. Vamos devagar com isso. Não sou só eu, não. Sim, mas com tem esse gente objetivo. Aqui que veio porque pisaram no pé dele. A verdade é essa, vamos com calma. O objetivo seria, então, a implantação dessa mega escola, né? Então, nós estávamos espalhados, e muitos de nós, até inconscientes da responsabilidade que nós tínhamos aqui na Terra. Alguns ainda continuam com um pouquinho. Mas daí? Esse despertar foi difícil, né? Deu muito trabalho para os amparadores. Não, mas eu acho que agora já não deu tanto assim, não. Porque vocês já estavam maduros, né? Já havia uma maturidade para fazer essa renovação, a reciclagem. Agora, veja, eles sabem quanto é a maturidade, que é aquele negócio de ver no outro planeta para ver como é que está aqui. A hora que amadureceu aqui, eles trabalham com o processo. Sei. Quando o senhor fala em vir em outro planeta para vir para cá, que muitos porque no outro planeta igual esse, quando chegou nesse ponto que estava maduro, aconteceu a reurbanização. É o que está acontecendo agora. E nós viemos alguns para cá que foram agora vocês já estavam mais ou menos de vez. Então foram pegos a laço, né? Então, viemos até para complementar uma coisa maior que deixamos para trás, né? Também, interplanetariamente, né? Eu penso que sim. Sim. Agora, tudo aquilo que você fez para trás está valendo agora. Tá bom. Obrigada, professor. Agora, gente, só rapidinho aqui, como você chegou agora, deixa eu só falar uma coisinha para vocês. Eu estou aqui com material que a primeira coisa é a seguinte, invasão na universidade. Eu já toquei nesse assunto aqui, mas só en passant. Isso é um artigo que saiu na Veja no dia 3 de outubro do ano passado, 2007. É na página 72 e 73. A última do MST, curso exclusivo em faculdades públicas com patrocínio do governo. Quem escreveu esse artigo foi a Camila Pereira. Agora, eles estão falando sobre a encenação teatral com conclamações à luta contra as classes dominantes. Estão estudando o espanhol para os companheiros dos países da América Latina para fazer a revolução. A história dos movimentos sociais. O 7 de setembro está sendo transformado em Dia dos Excluídos. Não existe mais 7 de setembro para eles. Isso é ensinado na universidade. É curso superior no Brasil. São
algumas dezenas de universidades estão ensinando isso no Brasil. Agora, adoram o Che Guevara e o Karl Marx. Eles aqui não falaram no Gramsci, que esse também entra, está faltando o Gramsci. Agora, são cursos de ensino superior. Por exemplo, você tem uma ideia, universidade que ensina todos esses negócios de revolução, que, por exemplo, gente igual a Tânia, aqui, ó, de alto nível, conhece bem esse assunto. A nossa chefa lá conhece bem e outras mais aqui. Então, agora veja, a Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG, tem esses cursos lá. A estadual, a Universidade Estadual Paulista, chamada Unesp, tem esse curso lá também. Eles dão diploma de graduação reconhecido pelo Ministério da Educação, o MEC. Uma outra coisa também, o governo federal é que patrocina. Já deu para eles, naquela ocasião, 6.300.000 de reais só em 2006. E tem um quadro aqui com o processo todo que eles foram. O avanço do MST no ensino superior. Agora, 16 universidades públicas oferecem graduação exclusiva aos assentados. Eles aceitam apenas sem terra. Agora, o MST criou também a Escola Nacional Florestan Fernandes, que é tudo visando revolução, pegar em arma, combater isso aí. Discurso anticapitalista, ódio ao agronegócio. Eles são contra o agronegócio, presta atenção. Isso é gente do Brasil. Agora, outra coisa, uma visão dogmática do mundo, uma catequese marxista. Combatem o sistema, aquele mesmo que está bancando eles. Então, veja, o governo está fazendo um striptease, mas muito pior do que isso, está fazendo um autocídio. O governo está se matando ele mesmo. Por quê? Está dando força para eles acabar com eles, para desenvenenar o próprio governo. Por isso que esse MST segura essas estradas, invade os lugares, faz tudo. É o que eu falei. Será que o MST já está com mais poder e autoridade do que Brasília? É uma pergunta que a gente deve fazer aqui agora, nessa altura dos acontecimentos. Agora, a causa deles é anacrônica, ela é jurássica, e não se presta ao papel fundamental de preparar os jovens para atuar numa sociedade moderna, de modo algum. Eles estão preparando o quê? Aceleradas. Estão preparando quem? Belicosos. Estão preparando quem? Guerrilheiro. A FARC, isso. O MST seria a FARC brasileira? É uma pergunta que fica aqui para a gente ver. Agora veja, mas nem tudo está perdido. Existe aquele povo que está fazendo força para o outro lado. Se nós considerarmos que esses aí são esquerdistas, tem os outros que estão falando o direitista. Mas de um ponto de vista sem ser de direita. De um ponto de vista avançado. Por exemplo, a escola sem partido. Vocês pegam na internet que está aqui. Que é daquele professor que esteve aí mostrando a situação. Então tem. Estão falando aqui, ó, metendo pau nessa escola. A escolinha do professor Bin Laden. Vide comprove incitação de ódio aos Estados Unidos em Cursinho de São Paulo. Por uma escola sem partido. O Miguel Najib é o mesmo professor que esteve aqui. Quem somos? A educação sem doutrinação. Quer dizer, a antidoutrinação. A escola sem partido. O monstro coletivo totalitário arreganha os dentes. Que é o problema do MST, é o Fórum de São Paulo, essas coisas todas que estão fazendo aí. Transcrição da aula do professor Carlão, com todos os dados aqui do que aconteceu no YouTube. Debate sobre doutrinação ideológica na revista Época, final. Eu já mostrei isso aí numa textura rapidinho. Agora está falando aqui, FIRE, os direitos individuais e a defesa disso a partir dos Estados Unidos. Estudantes para a liberdade acadêmica, liberdade para não fazer a lavagem cerebral dos estudantes. Debate sobre doutrinação ideológica na revista Época. A educação deve estar acima das picuinhas políticas. Flagrando o doutrinador. Você pode estar sendo vítima de doutrinação ideológica quando o seu professor faz isso ou faz aquilo. Debate sobre doutrinação ideológica na revista Época. O que o professor nos mostra. Debate sobre doutrinação ideológica. O veneno e o contraveneno da educação. Debate o que estão ensinando para as nossas crianças.
lavagem cerebral na sala de aula. Tudo são pessoas com nome que estão assinando tudo isso aqui. A doutrinação ideológica nas escolas. A pedofilia intelectual. Educação e consciência. Entrevista do Olavo de Carvalho a Luiz Mauro Martino. Entrevista com Miguel Najib, coordenador do site Escola Sem Partido. Mídia sem máscara. Escola Sem Partido. Defenda seu filho. A luta sem classe. Agora, por aí então vocês veem que eu aqui, por exemplo, sou um professor. Vocês acham que eu faço a cabeça de alguém aqui? O meu processo é de informar. Eu não quero convencer ninguém de nada. Agora, essa turma não. Ele já faz para convencer e combate as outras ideias. O combate que eu estou falando é assim. Não deixa entrar. É só aquilo deles. Então, vocês vejam, essa é a realidade do Brasil atualmente e o governo do lulismo que nós estamos vivendo aqui. Então, eu fico com a pergunta de novo. Eu pergunto, será que o MST já tem mais autoridade do que Brasília? Porque agora nós temos 4 governos. Por exemplo, no Rio, eu já falei, tem 4 governos. Brasília, que lá no caso significa o governador do Rio, os narcotraficantes, os milicianos, que parece que agora apareceram lá, e o MST, que invade tudo e vai contra a lei e está todo mundo aí. Ninguém faz nada. Esse é o Brasil dessa república, do Senado, que aparece na televisão todo dia. Então é bom vocês ficarem sabendo dessa história, porque isso tudo também faz parte da sociologia que nós estamos estudando aqui. Nós não podemos esquecer disso. Agora veja, a UNILA vem para cá. O processo é latino-americano. Eu pergunto, será que também visa isso? É a mesma coisa, tipo MST? Eles vão fazer criação de mercenários, revolucionários? Seria o MST? É a pergunta que eu faço e repito. Será que o MST é a Farc do Brasil? Agora, gente, pergunta. Há uma competição entre pesquisadores da conscienciologia, como evitar a briga de ego na CCCI? Olha, aí é um problema de cada um colocar a sua consciência em dia. Aonde tem gente, tem conflito. Aonde tem conflito de egos. Aonde tem conflito de ego, tem que chegar a um acordo através da cosmoética. De modo que nós lembramos, existe dentro da conscienciologia a cosmoética, que não deve ser esquecida. Na interassistenciologia, em que momento os amparadores permitem a visualização de um parafato assistencial? Na hora que a pessoa esteja preparada, sem se perturbar com isso. E na hora também que ela vai precisar de ver alguma coisa nesse sentido, para ampliar e aprofundar a interassistencialidade dela. Se ela fizer isso, está tudo certo. Então, eles usam, antes de mais nada, um processo de cosmoética e a meritocracia. De que forma deve ser a atuação da Comunicons na área da divulgação científica externa à CCI? Primeira coisa, não querer fazer a cabeça de ninguém. Informar, antes de tudo, para quem quiser, mas sem impor o processo de conhecimento, porque senão está danado. Poderia aprofundar-se a binomiologia, os binômios, isso aqui é de Madrid, está tudo em espanhol, os binômios força presencial e força das ideias, o binômio Comunim-Comunex, isso é de Madrid, na Espanha. O caso todo é o seguinte, a binomiologia, os binômios força presencial e força das ideias, nós já falamos aqui. Eu não sei se a pessoa ouviu. Agora o outro, o binômio Comunim-Comunex. Comunim quer dizer a comunidade intrafísica. Toda comunidade intrafísica tem relação com uma média de alguma comunidade extrafísica. Então, por exemplo, a nossa comuninha aqui, que é a Cognotos, ela tem mais relação com essa nova Comunex, que nós chamamos de interlúdio. E isso é por todo lado é assim. Há muito tempo que eu já via isso, em vários lugares do Brasil. Agora, há comunidade de tudo quanto é tipo. Às vezes, por exemplo, tem uma cidade inteira que tem, às vezes, 2, 3 comunex em relação com ela quando ela é grande. E às vezes tem cidade pequena que tem 5 que tem relação com determinada, uma só comunex. Se caminhamos para uma unidade cultural, que dizer das manifestações de preservação cultural?
elas são um passo para atrás? Não. Até um certo ponto não é não. É a mesma coisa, por exemplo, junto de preservação cultural, é bom a gente lembrar desse processo, por exemplo, dos cientistas quererem segurar determinadas espécies que estão desaparecendo. Vai desaparecer mesmo, eles querendo ou não, não tem jeito. Agora, pode conservar alguma amostra grátis reduzida de DNA, de alguma célula, alguma coisa que amanhã, se quiser reproduzir, às vezes vai dar jeito. Mas que o desaparecimento disso é inevitável, não tem jeito. E eu tenho a experiência disso porque na paraprocedência minha, na Comunex que eu estive antes de ressomar, haviam lá determinados bichinhos que pegavam a telepatia maior do que o gato e o cachorro pegam com a gente. Então veja, esses bichos, eu não sei se eles existiram na Terra. Eu nunca vi nada parecido igual. Então veja, se não existiram, mostra que tem muito bicho também que não tem aqui. Então, não dá. E eu, para mim, é o seguinte, em tese, o meu ponto de vista é o seguinte, deve haver tantas raças, tantas espécimes diferentes, que planeta nenhum tem todas elas juntas. Vocês estão entendendo? Então a Terra não é exceção. Ela não tem todas as espécies que devem existir por esse cosmos afora por aí. De modo que essas coisas existem e isso também está dentro do processo da preservação cultural. Agora, o que eu vejo é o seguinte, antes de mais nada, é ver que o presente vai para o futuro. Presente para o futuro é mais importante que o presente para o passado. Isso as pessoas teriam que colocar na cabeça e pensar na questão da preservação, problema da planeta Gaia, processo da ecologia. Vamos defender isso, mas visando essas coisas. Por exemplo, vai defender a ecologia com essa besteirada de fazer essas lâmpadas que dão câncer na cabeça da gente, na pele da gente? Está tudo errado. Então vejam, a ecologia é besta. Existe disso. Você sabe que tem os ecos chatos, mas também tem os ecos loucos. Também tem os ecos ignorantes. Então isso tudo também a gente tem que estar vendo aí na questão da preservação. Agora, a maior prova é essa das lâmpadas. Vamos entender. Lâmpadas cancerígenas. O próprio governo a favor disso. Só para economizar alguma coisa. Economiza por um lado, mata por outro. O governo vai ter mais prejuízo com isso. Porque vai ter mais doença, mais cânceres, vão ter que atender. Como é que fica? Então, veja, não tem profilaxia e eles, então, não visam o problema da prospectiva. O planejamento é muito curto, está muito pequeno. Tinha que abranger isso aí, ter uma cosvisão maior. Agora, observa tudo isso que nós estamos falando e veja se tem consistência baseada em fatos. Se há lógica, se isso, o que é que vocês acham disso? Eu não estou aqui para influir ou convencer ou persuadir ninguém. Eu informo como sempre. Agora, Roberto, vamos aí aos nossos fatos. A questão é na página 16. Sim. Tem aquele item lá, conscienciometrologia. A minha questão é sobre, dentro da verbetologia, eu sei que o senhor já praticamente fechou as 70 sessões e as divisões. Mas esse item, conscienciometrologia, eu queria questionar se ele não valeria a pena ficar como uma sessão mais permanente ou com mais frequência. Dentro, Você sabe que eu sei o segundo que me pede isso? Já me pediram isso. E já faz alguns meses, já faz algum tempo. Uma pessoa que estava estudando demais o conscienciograma, então ela veio pedir. Não tem jeito de se fazer união de todos os textos com conscienciograma? Cada verbete ter aí dentro do detalhismo. Agora, vocês estão vendo. Que ver se eu for um fazer, outro... vocês estão me dando um trabalho que só para começar Mas são 1000 coisas que eu tenho que fazer. Da conta, exatamente. Trabalhar no verbete. Porque dentro daquela ideia de prescrição do verbete, isso aqui fica bem na questão... Agora, você acha que eu devia suplicar de joelhos para a turma da Consul para fazer isso? E outra coisa, pedir para dar mais de um item. Porque nem todos eu vou aprovar, você já viu. Exatamente. Seria uma e às vezes é difícil aprovar tudo que as pessoas fazem. Não dá. Cada visão de conjunto que falta. Mas quer dizer, quem é que são os representantes da Consul? Quer dizer, você. Vamos pensar nisso. Olha, só tem até agora 1000 verbetes. Esse de hoje é 800
E lá vai fumaça, tá? 884, tá? Eu desejo muita energia e good luck para todo mundo. Então, Waldo, será que seria interessante colocar na fatologia a aplicabilidade da ciência ou intencionalidade? Isso eu acho que já tem algumas coisas parecidas aí, se for olhar o que é que eu escrevi. É bom ver. Porque onde é que tá? Por causa da divulgação, né? Eu não vi. Não procurei. Tem umas coisinhas aqui que a gente está falando. Agora, o processo é o seguinte, Rosa, anota aí os dados e você decide. Aplicabilidade da ciência. Agora, voltando aqui ao processo da Consus, eu queria falar para você, chefe, a primeira coisa que vocês têm que decidir não é bem isso, não. É ver aonde que entra, em qual divisão do verbete. Tá certo? Você sabe que tem 6 divisões. Você pega esse verbete que já tem as 6 divisões no lugar. Então você olha em qual dessas que vai entrar. Mas, Will, acabou? É só isso? Tá só abrindo um parênteses, você perdoa. Eu sou um cara sem educação. Porque aquele artigo do MST, que eu li ele também, certo, que me chamou a atenção, que eles estão trabalhando com cursos de pedagogia, letras, geografia. Eles não estão trabalhando com agronomia. Não. Se for ver mas eles são contra o agronegócio. Sim. E eles falando lá. Você não leu lá no fim? Não, eu li. Ou seja, é uma coisa que é uma incoerência. Eles são contra, mas é isso. A incoerência maior não é só isso, não. A incoerência maior é que eles não estão ajudando os jovens. Não. Estão ajudando os jovens para morrer e não para viver. Não, ali nas questões do vestibular... Quem ensina os outros a pegar no trabuco, está ensinando a pessoa a morrer depressa. Eles fazem um vestibular específico com questões específicas de movimentos sociais. A UNILA aqui, o meu receio assim, que eu tenho, é porque o que precisa aqui no Mercosul? É trabalhar comércio exterior, logística. Isso. E eles não vão trabalhar isso. Pois é, mas a tem tendência que deles é trabalhar... Se não trabalhar, está danado, está perdendo tempo. Então, para que eles vêm para cá? É isso que eu quero ver quais são. Agora, esse negócio do espanhol, você já viu. A UNILA é espanhol também. Eles estão usando espanhol já. Precisa ver o que o Ford de São Paulo está fazendo, a UNILA, essa turma do MST. Tem que ver que junção que tem isso. O lulismo, o PT, com toda essa maracutaia deles. Precisa ver o que vai sair disso, né? Quem está direcionando o processo da UNILA, ele é sociólogo. Ele é bastante dessa área. Disso, pois é. Mas veja, sociólogo e advogado é que são os maiores políticos de esquerda. Né? A questão Vamos é qual ver se são, né? Direcionamento. Vamos ver para que eles veio. Né? O que eles vieram. O que é que eles querem. Como é que é? Temos que examinar. Agora, gente, eu queria dizer para vocês que no próximo domingo já tem um pedido de 1 mês para um que eu só vou falar para vocês que a gente já aprovou sem vocês. Não é que a gente está sendo totalitarista, mas é que vai ter um curso, não é isso? Você quer falar sobre o curso aí? E você fala qual é o verbete. Ele vai falar qual é o verbete, não sou eu. É o seguinte, domingo que vem, sábado e domingo que vem, vai ter o 3º módulo do curso para semiologia. E eu fiquei sabendo, por fontes seguras, que o Waldo tinha um verbete chamado olho clínico. E aí eu pedi para que no domingo que vem ele apresentasse esse verbete, se vocês estiverem de acordo, olho clínico. Pode ser? Beleza. Agora eu quero falar para vocês que hoje nós temos alguém aí para falar. Tem. Nós temos hoje para fazer o sorteio. Tem 5 itens. Aqui, ó. Pessoal, então é o seguinte, vamos fazer a leitura dos verbetes. A gente tem 7 recados, na seguinte ordem: Silvana, Camille, Rosanade, Roberto Almeida, Reaprendência, Marcelo Silva e assim Bexis. E depois, se vocês puderam ficar aqui um pouquinho, a gente tem um sorteio na coberta, vou mostrar. Então, todo o pessoal que tenha assignado o livro está dentro do sorteio. A pessoa que não tenha assignado não poderá entrar. Manta? É como em espanhol. Uma manta do CAEC nova, comprada agora, que uma pessoa doou para entrar no sorteio. Vamos então ler os verbetes?
Vou ler eu mesma, que são pouquinhos. Verbetes antigos. Localização, operação, prerrogativa, primoponente, referência. Podem passar aqui os papéis e vamos já começar a dar recados. Breves, por favor. Silvana é a primeira. Gente, olha só, eu e a Tânia queremos convidar todos vocês para o nosso debate hoje, às 3 horas, lá no Argumentário. Nós vamos estar falando sobre resiliência, vontade granítica, autodesassédio e outras coisas que vocês possam contribuir conosco. Pessoal, eu queria convidar vocês a praticar a dromomania técnica, que foi falada hoje no verbete. Então, eu estou aqui para convidar vocês a participar da viagem que a IAC está organizando para a Europa esse ano, do dia 3 ao dia 20 de outubro. A gente vai visitar 4 países, a França, a Espanha, Portugal e a Finlândia. O objetivo na França é a gente estudar e pesquisar mais sobre o grupo cátaros que viveu na região de Carcassonne, naquela região do Languedoc, e também onde passou a história do livro Cristo Espera por Ti. Então, a gente vai aprofundar bastante a pesquisa nesse local. Outro ponto alto da viagem também é a Finlândia, que a gente vai ficar 4 dias na Finlândia, tentando observar, pesquisar as bioenergias do local, que a gente sabe que são bem abundantes. A questão da educação, que é um país melhor educação do mundo hoje, e aí ter nessa linha aí as nossas pesquisas na Finlândia. E depois um outro ponto é o campus da IAC, que a gente vai visitar também, e tem 2 cursos lá no campus da IAC. Um curso de campo com o professor Wagner e Nancy, e depois um simpósio de pesquisa conscienciológica, que também aí vai nos ajudar na divulgação científica aí dos nossos pesquisas, né? Então, quem tiver mais interesse nessa viagem, uma viagem que tem acompanhamento de monitoria, tem todo um esquema técnico de pesquisa científica, pode entrar em contato, então, até os teletertulianos também, no e-mail europa2008@iacworld.org. Obrigada. Gente, só uma coisinha. Nós acabamos de ver aqui, ó, que saiu na BBC Brasil com de anteontem, no dia 13 de junho. O governo aprovou venda de avião da Embraer para Blackwater. Vocês sabem o que é o Blackwater, que eu falei para vocês. Agora, isso foi o Jobim que falou, que é o ministro. O ministro da Defesa, Nelson Jobim, disse que o governo aprovou a venda de um avião Super Tucano da Embraer para a empresa americana Blackwater Worldwide, que presta serviço ao Exército dos Estados Unidos do Iraque em 2006. Quer dizer, nós já entramos nessa história. Está tudo certo. Agora, vocês sabem, Blackwater é a turma do soldado da fortuna, é o povo que não aparece quando morre. O Pentágono gosta desses soldados porque eles não são contados quando tem baixa. Então diminui. Ninguém sabe quantos morreram, porque eles não falam. Então aquele negócio que falou que morreu tantos milhares de americanos, esses caras não entraram. E são pessoas de diversos países que estão lá lutando para isso. São mercenários claros, tipo soldado da fortuna. Agora, o Brasil já entrou vendendo avião para eles. Pelo menos fica a notícia. Pessoal, tivemos um empate aqui com o verbete referência e prerrogativa. Vamos fazer um desempate, então. Levante a mão, por favor, quem prefere prerrogativa. Loche, conta. Sim. Referência. Ganhou referência. Gente, é para atualizar vocês sobre o nosso projeto. Já somos 163 pessoas, num valor mensal de 5.000 e
5.300 é porque chegou gente, agora estou somando aqui. Então, o que vai dar em 6 meses? 31 mil e tantos. Agora, um dado novo é que eu fiz a soma do dinheiro que já entrou, com exceção de hoje, que eu não contei, mas já tem 22 mil já e 600 na conta já do tertuliário. Tá? Já 22 mil. Não, esses 22 mil já estão na conta. Entendeu? Não, é porque teve gente que já antecipou a maioria das pessoas. Então, assim, ó, nos 6 meses, a gente tem teria uma previsão de 32 mil reais. Só que desses 32 mil reais, as pessoas já adiantaram, então já entraram na conta do tertuliário 23 mil reais, entendeu? É isso que eu queria dizer. E a gente está aberto aí para receber qualquer doação que vocês queiram fazer. Pessoal, boa tarde. Eu estou, em nome do Conselho Científico da Unicim, fazer a divulgação de um evento que vai ocorrer em julho, dia 25, 26 e 27 de julho. Vai ser o primeiro encontro de qualificação da pesquisa conscienciológica. É um evento que tem características de não ser apresentação de trabalho, mas um debate com os técnicos científicos, colégios invisíveis e os pesquisadores interessados na questão de produção científica. Ou seja, como é que a gente vai produzir, como é que a gente vai melhorar a produção de verpons, a produção de conhecimento na conscienciologia. Então, vão ser 5 temáticas que nós vamos estar trabalhando: a questão da autopesquisa, da metodologia da autopesquisa, a questão do parapsiquismo nas pesquisas, a questão das verpons, a verponologia, a questão da argumentação e, por fim, a questão da publicação, que é a gesconologia. Então, a gente vai estar trabalhando nesse encontro mesas de debate. Todos estão convidados. Até o dia 30 de junho, a inscrição é um preço para ajudar só no custeio do evento, que vai ser R$50 até o dia 30. Depois, 15 dias depois, vai subir para 60 e no dia do evento vai ser 70. Então, esse evento é o primeiro encontro, a ideia é que seja anual e a gente faça uma reflexão conjunta no que a gente precisa fazer para melhorar a produção e a pesquisa conscienciológica. Tá certo? Bom, eu queria convidar todos os interessados a assistirem a aula hoje, às 15 horas, inaugural do PAI, do 2º ciclo. É o Programa de Aceleração de Erudição. Então, o PAI agora está mais maduro, está na fase da pré-adolescência, e a gente vai ter 3 turmas agora, no 2º semestre. A primeira é uma repetição do 1º ciclo, com as mesmas obras. O 2º ciclo, com mais 20 obras, esses 2 semanais, com a dinâmica semanal. E um 3º especial sobre o parapsiquismo, com apenas 10 obras e com a dinâmica quinzenal. Porque os livros do parapsiquismo são um pouquinho maiores, então a gente tem um prazo maior de 15 dias. Então a aula é gratuita, aberta a todos às 15 horas. O professor é o professor Hernani Brito, que vai apresentar todas as obras, os resultados. Vai ser no auditório, no Elucidário, na sede da Reaprendência, no Discernimento, agora às 15 horas. Pessoal, estou aqui para fazer um convite para vocês participarem de 2 atividades que o Instituto vai estar realizando aqui em Foz do Iguaçu. Então, a primeira, elas são conjuminadas, é uma palestra gratuita com a professora Amada Balona, no dia 21 de junho, no auditório do De Paula Contadores. Então, essa palestra vai estar ensejando um curso de aprofundamento temático, que fala sobre um tema que eu vejo que é de suma importância para todos nós, que é a questão do humor instável e personalidade sensitiva. Ou seja, a pessoa num dia ela está de um jeito, te acorda, te cumprimenta como se fosse um grande amigo. No dia seguinte ela não olha para sua cara, você não sabe o que você fez. Você não fez nada. É a questão da labilidade parapsíquica da pessoa. Então, é um curso de aprofundamento que a professora vai estar dando. Ele vai ocorrer no dia 29, então no final de semana seguinte, é um domingo. O auditório do De Paula Contadores, ele tem apenas 80 vagas. Então, quem tiver interesse, pode passar ali no discernimento, fazer a sua inscrição. A palestra também vai estar limitada a essa quantidade de espaço. Então, a gente convida todos a participarem, dia 21 às 18 e no dia 29 às 10 horas da manhã, o curso. Tá bem? Boa tarde, pessoal. A Simbex está convidando a vocês a 6ª semana da inversión existencial. Tendrá lugar el día 14 o 17 de julio y estamos con 50 vagas, ainda temos mais vagas e temos agora um bom preço promocional. Aproveitem o preço até o dia 30 de junho. Além durante a semana, o dia 16 de junho,
vamos a ter o lançamento do primeiro campus de mixologia. Vocês podem pegar esses cartões, onde estão os verbetes, eu deixei aí uns quantos. É o dia 16 pela manhã, estão todos convidados para a inauguração do primeiro campus. Ali vamos a pôr a primeira pedra fundamental do primeiro laboratório de mixologia. Então, para mais informação, por favor, contactem em www.asimbexis.org ou em eventosemestrais@asimbexis.org. Obrigada. Vamos fazer então o sorteio, lembrando que se a pessoa que fosse eleita não estivesse aqui,